go, make my body go, make our bodies higher and higher. Olá, prezados alunos, mais uma vez, muito bem-vindos à nossa videoaula aqui no canal da nossa escola. E essa aula, ela é uma versão, como eu fiz a semana passada, da aula que eu ministrei presencialmente essa semana para as turmas de primeiro ano. Dando sequência a esse conteúdo que é o capítulo 16, a gente vai lembrar algumas ideias, tá? E já de antemão solicito que vocês, por favor, procurem um texto que se encontra na página 17, está dentro de uma atividade, mas a gente vai aproveitar somente o texto que é a canção popular folclórica chamada Cuitelinho, tá bom? Olha, a gente lembra aqui o que nós comentamos na aula passada. Primeiro ponto fundamental dessa nossa conversa é que existem variedades de português. Vocês devem se lembrar que na aula passada eu comentei que, segundo as concepções linguísticas acerca da nossa língua portuguesa, a unidade linguística no Brasil, ela é um mito. É fantasioso dizer que é possível que a língua portuguesa seja igual de norte a sul do Brasil. Se a gente pensar do ponto de vista da língua escrita, é claro que isso pode acontecer, porém, do que diz respeito à língua falada, essa unidade, essa homogeneidade da língua é praticamente impossível, principalmente por conta da nossa formação histórica e do contato que houve entre as variadas línguas que vieram para cá e além daquelas que já existiam aqui, tá? Então, por isso que a gente lembra que a língua portuguesa ela é variada. O tema que estamos abordando ainda é variação linguística. E quando a gente fala que existem variedades de português, a gente está querendo dizer que a língua portuguesa ela sofre diferenças, na sua fonética, que é a sonoridade da língua portuguesa. Aí a gente pode estudar o que chamamos de sotaque, eu falei disso na aula passada, quer dizer, cada região tem a sua forma muito particular de pronunciar as palavras da língua portuguesa. E é por isso que a sonoridade é diferente. É a variedade fonética. Também essa variedade pode se dar na sintaxe. Lembrem-se das aulas de gramática. Sintaxe é a estrutura das frases, E em alguns lugares do Brasil, as pessoas naturalmente estruturam as frases de uma forma diferente. As diferenças também podem ser lexicais. Lembrando que tem uma aula que nós gravamos sobre léxico, no livro de vocês fala disso também. O léxico é o vocabulário, ou seja, são as palavras que a gente tem à nossa disposição para a gente se comunicar aí no dia a dia. E as variedades também podem ser lexicais, tá? Quer dizer, existem palavras que são muito mais usadas em determinadas regiões ou até mesmo palavras que são usadas dependendo da idade de cada pessoa, da profissão, do nível, vamos dizer assim, social e cultural. Então, essa é uma variedade muito interessante, porque tem algumas pessoas que falam mais determinado grupo de palavras, enquanto outros falam outros grupos de palavras. E por fim, a variedade do português também pode ser na semântica, ou seja, no significado que a palavra vai ter. A gente lembra que do português de Portugal, por exemplo, para o português do Brasil, existe uma diferença de sentido muito grande. Palavras que aqui significam determinadas ideias, em Portugal significam outras coisas, tá? Inclusive aqui mesmo no Brasil nós temos uma variedade muito grande. Um exemplo bem prático é o caso do égua, que é uma expressão tipicamente paraense. Em outros lugares o égua é apenas um animal, tá? Então nesse sentido é importante a gente lembrar desses conceitos, tá? Que a língua portuguesa sofre variedades de diversas formas. Aí nós chegamos a um ponto muito importante dessa nossa conversa, que inclusive vai ser o mote, vai ser o tema da nossa atividade que eu vou comentar com vocês lá no grupo de cada uma das turmas. Observem, toda essa variedade a gente pode dizer que faz parte de uma riqueza muito grande da nossa língua, ou seja, a nossa língua portuguesa, ela recebeu influência, como a gente sabe, de muitos outros idiomas. Isso é uma coisa muito rica, assim como a nossa cultura brasileira, que tem um pouco da africana, da europeia, da norte-americana, das indígenas. Em alguns contextos, em todos os contextos, isso é uma riqueza muito grande. Porém, existe um pensamento
preconceituoso de que existem falares melhores e existem falares piores. Há essa postura de dizer que existem formas feias, erradas, piores, chama-se preconceito linguístico. E isso é um debate, esse é um debate que precisa ser bastante estruturado, porque a gente sabe que, infelizmente, os preconceitos existem em vários aspectos da sociedade e existe mais esse preconceito, tá? Ainda bem que nós temos muitos pesquisadores, autores que debatem sobre esse tema, mas eu acho que ainda precisa ser mais debatido. Ora, dizer que alguém é menos inteligente porque fala uma palavra faltando S, faltando R, faltando uma letra ou até com letras a mais, isso daí é uma atitude preconceituosa, tá? Então toda essa variedade levou a esse pensamento. E a gente que tem a oportunidade de estudar, de conhecer um pouco a história da nossa língua portuguesa, deveria tomar isso como riqueza. É claro que não significa, a linguística não está dizendo, que a gente pode sair por aí falando de qualquer maneira. Aí eu lembro a vocês do que nós já conversamos, inclusive em algumas aulas atrás. Olha, esse princípio aqui, olha, adequação linguística, ele é fundamental. A linguística, portanto, não vai defender que você vai falar de qualquer maneira em qualquer lugar, porém defende o direito de que as pessoas que não tiveram acesso a um nível de estudo um pouco mais elevado, que elas tenham os mesmos direitos como qualquer outro cidadão, e que essa fala, muitas vezes, é fruto da falta de estudos ou de uma educação muito precária. Quer dizer, essa problemática aqui tem muito a ver, olha, com um debate social. A gente pode dizer isso. Nós estamos diante de um debate amplamente social, porque certos grupos de pessoas falam de uma maneira diferente. Pode ser que não tiveram oportunidade de estudar, e por que não tiveram? Aí existem muitas razões, não é verdade? Então, esse conceito do princípio, do preconceito linguístico, a gente precisa sempre ter em mente que as pessoas, infelizmente, não têm as mesmas oportunidades. E quem não tem as mesmas oportunidades, infelizmente, acabam tendo uma vida um pouco mais difícil em vários aspectos da nossa sociedade, tá bom? Então, esse tema variação vai nos acompanhar muito nas nossas conversas. E para finalizar, tem um texto que eu te falei da página 17 e que eu gostaria muito que nós lêssemos, que você faça a leitura do seu livro e você perceba uma coisa. Esse texto, ele é um texto que ainda não se sabe exatamente a autoria completa. Nós temos alguns pesquisadores que resgataram a letra dessa canção da cultura popular e transformaram num texto que reflete muito essa questão da cultura, da forma não padrão de se falar. Primeiro que Cuitelinho é uma espécie de beija-flor, e veja que a letra extremamente simples, mas ao mesmo tempo muito poética. O eu lírico da música, que não se sabe se é homem ou se é mulher, fala de uma determinada experiência ali na região da fronteira Brasil-Paraguai. Veja só: cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. Observe que as onda. Nesse caso, o plural está apenas no artigo as. Onda. Não precisou colocar o S para indicar o plural. Até porque, na língua padrão, como a gente sabe, a gente tem que colocar as marcas de plural em toda a frase para fazer a concordância. As ondas se espalham. Seria o que chamam de língua padrão. Mas dentro dessa cultura popular, não há necessidade de colocar a marca do plural em todas as palavras da frase. Veja que o mais importante foi colocar no artigo. E automaticamente, se eu digo as onda, naturalmente qualquer pessoa vai entender que eu estou falando de mar de uma onda. E aí nós temos a marca do plural na linguagem não padrão, nessa linguagem mais popular. As garças da meia volta e senta na beira da praia, e o cuitelinho não gosta que o botão da rosa caia. Então nós temos uma expressão bastante simplória
mas ao mesmo tempo carregada de sentimentos. É um texto que, como eu disse, faz parte da cultura popular, e sendo da cultura popular, é um poderoso elemento da identificação do nosso país, principalmente no que diz respeito à cultura popular e à linguagem. Aí, quando eu vim da minha terra, despedida a parentaia, eu entrei em Mato Grosso, dei em terras Paraguaia. Lá tinha a revolução, enfrentei fortes batalhas. Mais uma vez você observa que nesse caso a letra do texto ela é muito construída com uma semelhança muito grande com a fala, espalha, parentaia, batalha. Então nesse caso houve a compreensão, apesar de que o texto está utilizando a linguagem mais oralizada. A tua saudade corta como o aço da navalha. O coração fica aflito, bate uma, a outra falha. E os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha, ai, ai. Então, mais uma vez, você percebe que o texto ele tem um sentimentalismo. Ele é um texto poético, extremamente poético, apesar dessa linguagem mais informal. Então, o que eu queria reforçar para vocês é que a variedade da língua portuguesa ela deve ser encarada como uma grande riqueza. É claro que nós, falantes do português, por diversas necessidades, a gente precisa, adequar a nossa forma de falar. Inclusive, dependendo da idade de cada pessoa, dependendo do lugar, por onde essa pessoa circule, dependendo da situação em que essa pessoa fale, ela vai precisar fazer essa adequação. Tudo bom? Nós temos uma atividade também, agora para a terceira avaliação, mas eu farei a explicação para vocês lá no grupo de cada uma das turmas, tá? Muito obrigado pela atenção. Na próxima aula a gente prossegue debatendo, conversando e refletindo sobre mais alguns aspectos aí da nossa tão amada língua portuguesa. Muito obrigado pela sua atenção. Aqui professor Alan Farias, mais uma aula de interpretação textual para o primeiro ano do ensino médio. Até a próxima.